Boa tarde, eu sou Mônica Sica, sou coordenadora do Espaço Cultural do Colégio Pedro II. Estamos aqui com a equipe do Espaço Cultural, a Maria Letícia Miranda, a Dilma Mesquita, para realizarmos o Café Cultural, um evento que a gente realiza sempre no Espaço Cultural, e dessa vez nós vamos realizar com o artista Marlon Tenório. O Espaço Cultural ele é localizado lá em São Cristóvão, no prédio da reitoria do Colégio Pedro II. É um espaço que trabalha com várias linguagens da arte e tem como objetivo aproximar as comunidades interna e externa dos campos da arte e da cultura. E nesse momento de pandemia, nós, do Espaço Cultural, tivemos o prazer de inaugurar a nossa galeria virtual com a nossa primeira exposição que se chama Traços de Humor, de Marlon Tenório. E hoje aqui a gente está junto para um bate-papo com ele, que é o objetivo desse evento chamado Café Cultural, que é uma conversa com o artista, para a gente saber um pouco mais dele, além da sua obra, da sua vida, do seu processo de criação. Tudo bem, Marlon? Boa tarde, muito bem-vindo. Olá, gente, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, Marlon. Oi, Marlon, boa tarde. Boa. Muito bom estar aqui com você hoje, nesse encontro, nesse bate-papo. Estamos muito felizes aqui. Também estou, bastante. Maravilha. Agradecer primeiro o convite de vocês, né? E aí a gente fazer um bom trabalho agora aqui nesse bate-papo. Então, Marlon, olha, a gente vai começar, cada hora uma de nós vai te fazer um pouco de perguntas para a gente ir desenvolvendo um assunto, tá? Então, olha só, quando a gente te convidou para fazer essa primeira exposição virtual, a gente foi pesquisar o seu trabalho, né? A gente entrou no seu blog, no seu Flickr, e a gente viu lá de cara que você, Marlon Tenório, natural de Maceió. Caramba, o Marlon é nordestino, que bacana! Então, assim, a nossa primeira pergunta, Marlon, é para você contar um pouco para a gente da sua infância. Como era a sua infância lá em Maceió? Do que você brincava? Desde pequeno já gostava do lápis de cor, Marlon? Vamos lá. Eu nasci em Maceió, né? Mas eu me mudei para outra cidade, para outra capital nordestina, quando eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos. Eu fui para Salvador, na Bahia. E foi onde eu cresci praticamente. Os meus pais se mudaram e lá eu estudei, fiz faculdade, comecei a trabalhar e mais ou menos no ano de 2005, se eu não me engano, eu tinha acabado de terminar a minha graduação e aí eu decidi se eu continuava lá na Bahia ou então eu ia para outras terras, me desenvolver mais dentro dessa área visual. E aí, em 2005, eu fui para São Paulo. Depois, acabei indo para o Rio de Janeiro. Então, tenho aí uma trajetória de algumas cidades, alguns estados. Mas falando de infância, eu me recordo, realmente, eu acho que eu fui como muita criança, né, que gosta de desenhar, que gosta de brincar ali com tinta, com papel, e não foi diferente. Comigo não foi diferente. Agora, eu tenho algumas lembranças, né, de alguns momentos. Infelizmente, os meus pais, como a gente se mudou, então, nesses processos de mudança, eu perdi praticamente todos os desenhos que eu fiz, né, quando era criança. Eu não tenho. Uma das coisas que hoje eu tenho mais vontade de rever era o meu traço quando eu era moleque. Isso se perdeu. Infelizmente, eu não achei nunca mais um registro dessa fase que é a primeira, é a mais espontânea, aquela que a gente vem com um conteúdo, uma carga muito cheia, muito sem critérios, muito sem amarras, né? E eu não tive, infelizmente, aí um registro. E eu me lembro de meus pais me darem caças de lápis de cor daquelas grandes, né? 36 cores. Né? Em Salvador, eu fui ter a minha primeira
caixinha de hidrocor. Eu nunca tinha usado caneta hidrográfica, um presente que meu pai me deu assim que eu cheguei em Salvador. E o desenho me acompanha, né, desde criança, né? Eu não me recordo aqui de nenhum momento da minha vida em que eu não tivesse com papel e lápis ali, sempre me fazendo companhia. Mas você teve aula de arte na escola? Você lembra disso? Na educação infantil, por exemplo, você lembra de ter tido aula de arte? Foi uma coisa que marcou para você ou você buscou sempre sozinho? Então, arte, pelo menos, aí vamos para as definições, mas educação artística, né, vamos dizer assim, né? A matéria educação artística eu fui tendo no que a gente chama de ginásio, né? Então, eu já dizendo essas palavras, eu não sou tão novinho assim, mas eu fiz o ginásio e no ginásio apareceu de forma mais sistemática a educação artística. Antes disso, era uma brincadeira. Era sempre encontrar... Eu tive sorte de ter colegas dentro de sala aqui que desenhavam, e eu sempre achava que eles desenhavam melhor do que eu, então era uma forma de continuar me melhorando, porque eu ia atrás, a gente fazia desenho junto, fazia história em quadrinhos, que era uma coisa muito corriqueira, né? Página de caderno, melhor, virava a página para a gente fazer história em quadrinhos. Então essa é a formação mais informal, vamos dizer assim, né? Ali na troca com os meus iguais, com os colegas de sala. Ô, Marlon, mas você poderia falar um pouquinho para a gente, assim, como é hoje, então, o seu processo de trabalho? Como você faz? O que te mobiliza? Qual é a frequência com a qual você desenha? Essa é uma questão importante para a gente, porque normalmente as crianças acham que o desenho é um dom, que ou nasceu com o dom do desenho ou não nasceu. E então eu não sei desenhar, eu também não posso aprender a desenhar. E a gente conversa sempre com os alunos que a arte e o desenho são processos de trabalho, processos árduos, né? De investimento. Você pode compartilhar um pouco com a gente como é hoje o seu processo, essa frequência do seu desenho que te mobiliza? Fala um pouquinho disso com a gente. Eu detectei aí algumas coisas que a gente pode falar, né, um pouco de cada, né? Você falou essa coisa mesmo do dom. Eu também não sou fã não tenho uma opinião de que desenho é um dom que parece ser um privilégio. Algumas pessoas nascem com, outras pessoas nascem sem. É fácil falar para quem essa naturalidade, né? É mais fácil. Mas eu sou da opinião de que existe até duro. Existe, primeiro, uma predisposição, né? A pessoa fazer de infância. A infância, basicamente, é difícil encontrar uma criança que não goste de interagir com tinta, com desenho. Estão caminhando, sim, aí já estão saindo da infância na pré-adolescência, né? Um tem 10, o outro tem 9. Eu não convivi muito com isso, porque por conta da distância, os meus sobrinhos, eles moram na Bahia e eu acabei indo morar no Rio de Janeiro, mas nas vezes que eu vinha para a Bahia e me encontrava com eles, uma das coisas que me conectava com os meus sobrinhos era o desenho. Era o meu diálogo com eles ali, E é engraçado que eles começavam a desenhar, daqui a pouco iam brincar e eu continuava. Que a brincadeira para mim não parava. Ficava lá, eu continuava, porque é um negócio meu, é uma necessidade minha. Mas na infância, em algum momento, algumas crianças vão fazer outras escolhas, ou continuam, ou vão experimentar alguma outra coisa, né? Quer seja uma outra expressão artística, ou vão fazer qualquer outra atividade, esporte. Então, isso a gente não pode cobrar, né? Tem que deixar a criança mais livre. Sim. Comigo, calhou de eu continuar desenhando, mesmo saindo dessa fase que eu considero uma fase mais orgânica, em que o desenho faz parte ali da atividade da criança. No meu caso, então, houve esse desejo de continuar, sim, mesmo que os meus colegas já rareando, já
já seria mais difícil encontrar alguém que gostasse. Então, mas eu já tinha essa vontade em mim e fui atrás. Agora, é aquilo que você disse, não é fruto de... não é uma coisa divina, né? Aham. Para mim, eu tenho aí uma definição com o meu trabalho que ele surge através de muito suor mesmo. Eu me lembro de ter respondido para vocês a umas perguntas que o desenho para mim é natural. Ou depois eu rever essa resposta. Porque natural para mim, por exemplo, é respirar. Respirar para mim eu não faço esforço. Para respirar a gente está aqui, respira. Mas para desenhar não é assim. Tanto é que uma das coisas que eu menos gosto é quando pedem para fazer um desenho ali na hora. Eu não gosto disso. Sim. Vou aproximar o desenho de uma atividade física, em que eu preciso de aquecimento para depois eu embarcar. Então, não dá para pegar um lápis e dizer que vai sair ali alguma coisa que eu goste, por exemplo. Eu vou ter que riscar, eu vou ter que vencer algumas resistências ali do material. As ideias não chegam assim, desenha aí qualquer coisa. Eu desenho muito de referência, eu acho referência importante, né? A minha É um memória processo. melhores. Então, desenha um cavalo, Marlon. Cara, Sim. me ajuda se eu tiver uma referência de cavalo. Então você copia o cavalo? Não, eu uso o cavalo como um ponto de partida. Eu vou resolvê-lo da minha forma. Eu vou interpretá-lo da minha forma. Se não tiver o cavalo, eu também vou gerar uma resposta, mas ela não vai ser tão boa quanto se eu tivesse uma referência para me guiar. Não é uma cópia, mais uma vez, é uma referência. Então, isso faz parte do meu processo. Aquecimento, né? Trabalhar ali. Vou desenhar. Então, pega um papel, começa a riscar aleatoriamente, para treinar o braço mesmo, soltar a mão, todos esses processos. Sim. Como a gente faz antes de uma corrida. É um alongamento, estica ali a perna, né? Faz aqui um alongamento de braço. Tal. Aí que você entra na atividade mesmo. No caso, a atividade física, que é a atividade artística. Agora, eu conheço pessoas que desenham naturalmente. Aí eu já tentando sair do que eu estou falando, meu Deus, o cara nasceu com dom. Não, eu ainda acho que essas pessoas elas têm uma outra forma, uma outra conexão com o desenho, mas a ideia de um privilégio divino, isso para mim, mas como eu digo, é fácil, né, mano? Você desenha, aí é fácil você dizer que não é coisa de Deus, mas eu acho que passa por muito trabalho, muito suor, muito papel riscado, muita desistência, muita vontade de desistir. Não quero mais fazer isso, eu não consigo. E aí você dorme, vai espairecer a cabeça, vai fazer outra coisa, daqui a pouco você está fazendo de novo, porque a vontade é mais forte do que a gente. O artista é meio escravo da arte, né? Então, a gente volta de novo a fazer, porque gosta. Bacana ouvir que para você é um processo e dessa importância que você dá ao diálogo e à observação com as outras imagens do mundo, outros artistas, né? O mundo visual é um mundo de referência e diálogo para você, né? Exatamente. Muito bom. Marlon, aproveitando esse gancho aí do que você falou sobre as referências desse processo criativo, eu lembrei, inclusive, de uma frase da Clarice Lispector, da escritora, e que ela diz assim: não se enganem, eu só alcanço a simplicidade depois de muito trabalho. Então, pegando esse gancho aí do que você falou, né, que a pessoa tem que trabalhar, que não é só essa questão de dom divino, que a pessoa nasce com dom, que é todo o processo, né, de trabalho. E eu também vou aproveitar o gancho do que Letícia agora comentou, sobre essas referências. Você teria assim, outros artistas, outros trabalhos, como referências importantes para você? Esses referenciais são fundamentais, né, em qualquer processo criativo, né? Você poderia citar algum outro artista que tenha servido para você como uma grande referência para o seu trabalho? Então, eu acho que aí eu vou lembrar de uma outra frase, você citou a Clarice, aí, né? Tem uma que é atribuída, não é artista, mas é alguém também bem conhecido, que é o Isaac Newton, né? Que ele dizia que ele só chegou longe porque subiu em ombros de gigantes. Ele só
foi o Isaac Newton, porque antes houve outras pessoas tão boas quanto ele, para mostrar que a gente não se cria sozinho, né? Tem todo aí um legado de quem veio antes e a gente tem que se aproveitar disso, né? Tá aí a nossa disposição. Eu acho um desperdício a gente ter tanta coisa, tanta gente que veio antes para nos apresentar algo e a gente simplesmente não querer aproveitar. Então, eu tenho as referências, acho que engraçado. Eu tenho muito mais a conexão com a arte pictórica, né? Então, tem os pintores, né, que vão ser aí o carro-chefe, né? Você tem desde o Leonardo lá atrás, né, com toda aquela coisa, aquela aura lá dos renascentistas. Eu me lembro que eu copiava, né? Para mim, eu achava que aquilo era desenho, né? Desenho só era coisa de renascentista. Pegar o Leonardo, pegar o Rafael, né? Aí, com o tempo, a gente vai, graças a Deus, a gente vai abrindo a mente, percebendo que não é só aquilo. Tem muito mais coisa além disso e o processo é todo de descobertas, né? Chega um livro na sua mão, a gente vai a uma exposição, então eu acho que muitos vão citar, né, os clássicos, né? Desde o Rembrandt, o Velázquez, né? Até chegar mais perto, tem aí os modernistas que eu acho que muita gente gosta, que é o Monet. Eu adoro o Lautrec, né? Adorava, né, as estilizações, as soluções que o Lautrec tinha, principalmente porque, como eu estava fazendo desenho industrial, é a minha formação em design gráfico, o Lautrec já tinha um processo ali de síntese das formas, porque ele tinha que virar cartaz. Então, era um cara que já dialogava com processos de reprodução, que é uma coisa que eu também gosto muito, de não fazer uma peça única, né? Da possibilidade de reproduzir aquele material. E aí o Lautrec aparece, e aí toda uma galera que vem depois. Se a gente pegar aí o século XX, ele é riquíssimo. Às vezes a gente gosta mais de um, porque está conectado com um no momento, daqui a pouco aparece um outro, né? E aí eu vou construindo esse meu universo imagético, né? Para depois desconstruir e tentar criar as minhas próprias coisas. Um dos caras que eu fiquei por um bom tempo acompanhando o trabalho foi o Modigliani, né? Ele tinha umas estilizações que me ajudaram muito a fazer algumas ilustrações, né? Uma forma de resolver o corpo humano, né? Os rostos, né? As construções que eu achava que dialogava até com escultura, que ele teve um momento como escultor. Então, isso também me fez foi uma referência muito grande para mim. Você citou aí o Isaac Newton, e entre essa questão, né, de ter uma referência muito voltada lá para os renascentistas e buscar a sua própria singularidade, né, que ao mesmo tempo que você trabalha e estuda, você também está em busca do seu singular, né? Então, me lembra também o Pablo Picasso, né, que dizia: eu passei anos desenhando como Rafael, mas levei a vida inteira para aprender a desenhar como uma criança, que é largar toda a questão, né, da forma já pronta, né, ou daquela que é reconhecida, e buscar aquela que é sua mesmo, né? Então, Marlon, também dentro dessa ideia de buscar a sua singularidade, a partir de que momento que você se vê, ou que é chamado, né, que eu não sei se é bem você que se vê assim, ou se é você chamado de desenhista de humor? Porque, de uma forma ou de outra, os seus trabalhos, os seus traços são traços de humor, né? Uns mais, outros menos, mas sempre tem ali alguma coisa um pouco engraçada, algo para a gente pensar um pouco mais. Mas a partir de que momento que isso começa a aparecer na sua vida? O cartoon, a tira, essa singularidade Marlon, esse jeito Marlon de ser? Eu falei um pouquinho de quadrinho, né? Lá, né, na fase escolar, que eu acho que é uma das conexões mais próximas da criança com o mundo do desenho. Muita criança quer virar desenhista de quadrinhos. Eu não fui uma diferente, assim, eu adorava fazer assim. Agora, claro, a gente se aproxima mais do quadrinho de herói, do universo, onde você tem aí essas indústrias
que trabalham com isso. Também, para mim, foi uma grande liberdade eu poder conhecer outras formas de quadrinho, principalmente quadrinho europeu, né, com estilizações bem diversas, com linguagens que nada deixavam a desejar ao quadrinho, que era o quadrinho norte-americano. Agora, claro, isso ficou muito mais fácil de uns, talvez eu posso dizer, desde a década de 90 para cá. A gente teve mais acesso e hoje isso é quase que a gente... então houve um momento que a gente não tinha acesso a isso, as crianças podem pensar hoje em dia. E a gente sabe que houve dificuldade para a gente poder ter acesso a outras referências, a outras estéticas, né? E essa fase de quadrinista, ela levou ali um tempo, né? Depois eu vi, cara, não é a minha. E eu confesso que houve um período na minha vida em que houve uma ruptura com o desenho, no sentido de profissional, porque eu fui fazer escola técnica, né? Depois virou Cefet. E lá eu fiz eletrônica. Você não tem nada a ver com desenho. Mas quando eu olho para trás e vejo por que eu fiz eletrônica, eu consigo estabelecer uma conexão. É porque o que me encantava na eletrônica era a inventividade. Era você poder juntar uma coisa com outra e daquele casamento sair uma terceira. Então, isso vai dialogar com o processo criativo. Você liga peças aparentemente desconexas, mistura aquelas peças e apresenta um resultado. Então, a criatividade, ela está ali presente também dentro das ciências. Os cientistas precisaram também ter momentos criativos, muito trabalho racional talvez, mas insights. O cientista trabalha também com insight. E, bom, quando eu terminei, eu já estava perto de terminar a escola técnica, aí eu fiquei sabendo de uma coisa chamada desenho industrial. Não sabia muito que era. Eu fui fazer, na verdade, uma oficina de histórias em quadrinhos na Bahia. E o que aconteceu? A professora, né, a pessoa que ensinava essa oficina, estava estudando desenho industrial. E aí eu fui perguntar, cara, o que é isso? O que é desenho industrial? É para desenhar cano? É para desenhar engrenagem? É para desenhar placa de trânsito? Porque tinha um negócio chamado sinalização. E para mim a palavra sinalização era sinônimo de placa de banheiro, placa de trânsito, né? Essas coisas. Eu falei, cara, passar a vida fazendo isso. E aí ela me explicou, não, isso é outra coisa. E quando eu fiz a faculdade, eu falei, cara, eu acho que é aqui. A eletrônica foi bem, obrigado, me formou, né, me construiu. Eu adorei o período que eu vivi enquanto estudante de eletrônica, mas eu falei, cara, passado, vamos agora para uma outra parada que era o design gráfico. Mas dentro do design eu queria desenhar, eu queria fazer outra, eu queria ilustrar, né? A palavra que eu mais uso assim, fazer ilustração. Desenhos que pudessem ser usados comercialmente. Essa era a minha intenção. E aí, estudante, falei, cara, não vou ter clientela, não vou conseguir nada assim, porque eu não tenho portfólio, não tenho experiência. O que é que eu posso fazer para me desenvolver? Aí, realmente, eu não me recordo, assim, é muito pontual isso. Eu fiquei sabendo de algumas coisas chamadas salão de humor. O que é um salão de humor? Né? Que negócio é esse salão de humor? Aí eu descobri que era um concurso de desenho. Pessoas enviavam desenhos para lá e podiam ganhar dinheiro com isso, olha só que coisa. Para mim isso era uma novidade. Eu falei, cara, como é que é isso? Fui ver alguns salões. Eu fui ver e aí eu vi que aquele material tinha ali as divisões, cartoon, chá, história em quadrinhos, eu não sabia nada a diferença disso. Eu comecei a ver, falei, cara, olha, isso aqui é legal, isso aqui dá jogo. E aí eu comecei a brincar. Eu vi aqui o processo de criação de um cartoon, que foi talvez a linguagem que eu mais me aproximei. O processo do cartoon era um processo, inclusive, poético. O cartoon não precisava ser escrachado, o humor não precisava ser com essa cara mais escrachada de você rolar no chão porque eu vi uma piada, porque alguém contou algum caso engraçado. Então, o cartoon, ele tinha uma pegada divertida, que às vezes era conseguida pelo traço, pela síntese de traço,
né, uma coisa mais estilizada, mas o cartoon guardava uma poesia. E aí eu falei, cara, olha, isso aqui é legal, isso aqui deixa eu tentar. E aí comecei ali a arriscar um pouquinho, me recordo de ter enviado, que a gente enviava, aí comecei a entrar na regra do jogo, né? Enviar material, como enviar o material, como preparar um desenho para enviar. Né? Então, isso fui aprendendo, lendo regulamentos, né? Até que eu me recordo, assim, talvez o marco zero, eu gosto de usar esse exemplo como um marco zero, foi um cartoon que eu enviei para um salão de humor na Bahia. Eu morava na Bahia até então, isso foi no ano 2000. E eu tive a grata felicidade de que esse cartoon foi selecionado. Eu consegui, o cartoon entrou, né? E eu fiquei feliz. Caramba, olha, entrei no jogo. Acho que agora eu entendi como é que a coisa funciona. Então, a partir de 2000, eu me considero assim como um desenhista de humor, né? Alguém que quer se desenvolver usando o humor para se comunicar com o mundo também. Ô, Marlon, além desse, você também já ganhou outros prêmios em outros salões, né? Fala um pouquinho para gente. Aí a gente toma gosto, né? Tá jovem. Toma gosto, né? Tava lá na casa dos 20 anos, eu acho, assim. Então, falei, opa, agora é continuar, vamos lá, vamos fazer. Vamos continuar. E aí, realmente, eu comecei a participar de alguns, uma frequência razoável. Muito bom. E, Ganhei alguns, né? Marlon, eu estou muito curiosa para saber como que foi essa sua ida para as disciplinas do currículo escolar. Como que foi assim, seu interesse pela brincadeira, pelo diálogo com a matemática? Você traz várias disciplinas, mas acho que com mais frequência a matemática. Conte isso para a gente aí. Então, aí isso tudo tem uma historinha, né? Da mesma forma que eu tive uma história ali que me colocou no universo do desenho de humor, dos salões. Já morando aqui no Rio de Janeiro, o que aconteceu? Eu tenho um blog e eu ainda costumo digitar algumas coisas com mais frequência antes. Agora está meio paradinho, mas era onde eu escrevia sobre temas diversos, até porque eu peguei aquela onda do blog. Hoje, praticamente, pouca gente usa. E em determinado momento, eu pensei assim, cara, eu poderia ilustrar os meus textos. Porque até então, não. O blog era só para eu digitar, era só para escrever. E como eu gosto de matemática, assim, o meu pai, ele ensinou matemática por um bom tempo. Ele não se formou, mas ele ensinou bastante. Isso quando a gente morava lá em Maceió, né? Quando a gente se mudou para Salvador, ele arranjou outro emprego, então nunca mais ensinou. Mas eu convivia com os livros dele. Então, era um monte de livro de matemática ali nas prateleiras, e ele comprava muito livro. E aí, tá bom, até aí beleza, né? Ter livro ali e eu gostar de matemática são coisas bem diferentes, mas eu gosto da matéria. Eu sempre tive uma facilidade com essa disciplina. E no Rio de Janeiro, né, houve um dia que eu estava escrevendo sobre matemática, alguma coisa que tinha me chamado a atenção. Eu falei, eu vou ilustrar esse texto com um desenho meu. Já que eu sei desenhar, já que eu gosto, então por que não? E aí eu fiz um rabisco lá, alguma coisa bem rapidinha, só para ilustrar o texto. E eu tive uma surpresa, porque depois desse texto, depois dessa postagem, como eu coloquei para a internet, eu tive um convite algumas semanas depois. Uma editora havia me procurado para veicular esse desenho. A gente chama de licenciar o desenho. Ele não pertence ao cliente, mas ele compra os direitos de uso. E isso aconteceu comigo.
Eu falei, rapaz, olha aí outra coisa que pode dar jogo, né? E eu comecei a produzir, né? Produzir mais e mais, assim, é claro. Tem uma oscilação, eu não vivi disso, né? Eu não vivo disso assim, não é uma coisa, ela não é periódica, é sazonal, mas acontece, né? E eu fiquei assim, olha, cara, coisa que eu gosto de fazer e ainda tem aí um retorno bacana, né? E eu fui estudando, me lembrando de conteúdos, né? Basicamente, o que eu uso de matemática foi o que eu vi até a minha 8ª série. Não tem muita coisa. Como eu fiz faculdade de outra área, a gente não tem mais matemática. Então, o meu conteúdo dialoga ali com séries iniciais. E eu acho bacana, porque é muito rico de forma figurativa. Dá para fazer, dá para criar algumas brincadeiras bem legais, até mais do que com uma matemática mais elaborada, que essa também eu não tenho intimidade, porque eu não fui para essa área. Eu usei a matemática como um tema. Como também comecei a fazer brincadeira com química. Eu pegava um conteúdo de química, via que dava ali alguma onda, aí fazia um cartoon, língua portuguesa, língua inglesa. Então, é difícil eu pegar algum texto, por exemplo, história. Recentemente eu assisti a uns documentários de história, cara, e com pouco tempo eu já tinha piada pronta, né? Eu já tinha ali um conteúdo. Isso por quê? Claro, também porque eu me exercito nisso, né? Esse processo de estabelecer conexões, né, é um constante processo criativo, né? Eu, ouvindo uma conversa, lendo um livro. Eu estava lendo uns livros agora que nas primeiras 3 páginas eu já tive história para fazer tirinha, para fazer cartoon, né? Porque isso já está muito enraizado. Esse processo já acaba sendo parte do meu dia a dia. E trabalhar com disciplinas, eu sempre fui um bom estudante, né? Eu gostava de estudar, ainda gosto. Agora, sem nenhuma cobrança, né? Não tem prova, não tem Sim. né? Então, o estudo acaba sendo um prazer, assim, eu estudo quando eu quero, e eu quero muito estudar, né? Eu sei que vocês são professoras. Então, eu sei que tem essa coisa do tem que passar prova, tem que passar trabalho, tem que cobrar. Não, agora não preciso mais disso, né? Porque me dá prazer. E lembrar dessas matérias me faz cara, continuar estudando, continuar ali com aquele conteúdo que eu deixei lá atrás e trago ele à tona de novo. Né? Muito bom, muito bom. Marlon, eu acho que eu vou aproveitar, como é um bate-papo, né? A proposta é essa, da conversa do bate-papo. Eu, mais uma vez, vou aproveitar o gancho de uma coisa que você falou e vou meio que pegar carona na pergunta da Letícia, que tem relação com essa questão da interdisciplinaridade. Então, dentro dessa perspectiva, Marlon, de que a escola é um espaço de diálogo, né? Um diálogo aberto entre as disciplinas, eu percebi no teu trabalho, assim, primeiro, um trabalho assim, muito bacana com língua portuguesa e com teatro também. Né? Tem ali umas citações de Shakespeare, né? Umas coisas assim bem legais. Eu queria, até um pouco reformulando assim, essa pergunta, que eu ia também te perguntar sobre a questão da língua portuguesa, a poética da criação. Você falou uma coisa muito interessante aí, que é uma poesia nesse processo, né? E agora vocês acabaram de falar, tanto você quanto Letícia, falaram nessa questão do prazer, né? Que não é a cobrança, né? Da nota, da prova, que é o prazer, que é a alegria. A gente trabalha com arte na educação, com arte na escola, arte e culturas, a gente tem essa visão, né? De que aquele espaço é um espaço de criação, é um espaço de alegria, né? Que a escola deve, ela pode, deve ser um espaço de alegria, de prazer e de criação. Então, pensando nisso tudo, Marlon, vou reformular um pouquinho a minha pergunta, que falaria especificamente sobre a questão da interdisciplinaridade, desse diálogo entre as disciplinas que você estabelece na sua obra. Mas eu queria te perguntar, dentro dessa situação, desse contexto em que a gente está, de isolamento social, de pandemia, como você vê
essa importância desse trabalho com as várias disciplinas a partir da tua obra, principalmente nesse contexto em que o aluno está distanciado, né? Está em isolamento, né? Então, há esse distanciamento físico, pelo menos, né? Como você acha que esse trabalho com a interdisciplinaridade, esse diálogo entre as disciplinas na tua obra, pode contribuir mais ainda para que a gente, de alguma maneira, alcance esse aluno, alcance essa comunidade escolar que está recebendo a tua obra agora, nesse momento, pela exposição no espaço cultural? Bacana. Então, olha só. Como é que eu vou começar aqui? Uma coisa que aconteceu com o meu trabalho, quando eu comecei a produzir conteúdo, usando como o tema as disciplinas, eu fui procurado por professores. Então, eu via que o meu trabalho, de alguma forma, atingia um público que era o público que ensina. Até porque, como esses desenhos vão ilustrar livros didáticos, quem escreve o livro didático, geralmente, pelo menos os que eu vi até agora, são professores. Então, vi, olha, quem se interessa, e eu perguntava, quando eu recebia os convites, né, os e-mails, geralmente quem entra em contato comigo é uma editora. Mas eu pergunto para a editora, como é que você soube do meu trabalho? Porque a minha divulgação ela é muito trivial. Eu tenho redes sociais, né, como boa parte das pessoas tem. Cresce uma rede social, eu já me filio para divulgar trabalho. Realmente eu escolho bastante coisa do que eu produzo usando rede social. Então, é basicamente isso. E aí eu fico dependendo do fluxo das redes. E quando eu pergunto às editoras, as respostas sempre eram mais ou menos assim. Mano, quem buscou seu trabalho foi um professor tal, professora tal. Então, essa figura ela é importantíssima dentro dessa cadeia. O professor, quando ele se interessa, quando ele percebe ali naquela imagem, quer seja um cartoon, quer seja uma tirinha, ela percebe ali um potencial. Um potencial para chegar a quem? O aluno, né? O estudante. Esse é o nosso objetivo final. E aqui eu faço o gancho, né? Porque assim, eu faço os desenhos com uma camada para me satisfazer. Eu faço porque eu gosto, não tem demanda externa. Embora eu faça algumas coisas, quando vamos fazer eu preciso de um desenho sobre isso. Existe esse tipo de trabalho, mas basicamente a maior parte do meu conteúdo ele é próprio. Eu não me convida, ninguém me chama. Eu é que tenho os insights. Assim. E acaba aquilo despertando as pessoas, né? A cadeia é mais ou menos essa. E eu faço para me satisfazer. E aí, quando eu vejo um desenho desses ilustrando, por exemplo, uma questão de prova, já tive desenho meu ilustrando questão de prova, e eu passando mal um bocado para responder, tem mais essa, se não é fácil. Eu vejo ali a questão ilustrando o enunciado da questão, e eu falo, rapaz, o cara viu isso no meu desenho. Né? Então, essa camada é uma camada muito legal, assim, porque a gente a obra ela não se completa, ela não se fecha. Né? Eu me atende a algumas coisas, mas para outras pessoas tem outras perspectivas, outros olhares ali. E vocês fizeram um material, né, recentemente eu recebi, que é um caderno de atividades em que é basicamente o que esses professores fazem. Eles pegam, né, alguma imagem ali e provocam. Então, né, fazem esse papel de provocar, no sentido de você chamar o estudante a pensar, a refletir, a sair da inércia. Que esse momento que a gente está é um momento que convida muito à inércia, a não fazer nada. Né? E ficar acomodado, ficar parado, perder tempo. Porque realmente o sair, né, o transitar, o movimento físico faz com que a gente se desenvolva, mas não apenas ele. Esse momento a gente está privado disso, dessa liberdade. Vai fazer o quê? Né? Tem que desenvolver outras coisas. Né? E a mente, essa capacidade que a gente tem de
de pensar, de raciocinar, de refletir, é meio que cobrada nesse momento agora. Então, mais e mais atividades que provoquem o nosso pensamento, que façam a gente buscar outras coisas, né? Tem as buscas internas, a gente já deve ter ouvido falar muito do autoconhecimento, de olhar para dentro, fazer processos, né, de se conhecer, mas também esses processos que envolvem aprendizado. Aprender coisas novas, pensar sobre outros assuntos, né? E eu vi que o meu material acabou chamando a atenção de vocês e as atividades que foram criadas, né, trabalham com essa questão. Então, eu fico muito feliz e satisfeito de saber que boa parte do que eu produzo não é só entretenimento. Né? Alguma coisa ali você pode ler, dar uma risada, passar para um amigo, né? Faz aquela rede de WhatsApp que a gente vai mandando piada, esse tipo de coisa, mas tem coisas ali que podem, opa, isso aqui dá mais pano para manga do que simplesmente ficar rodando num grupo de amigos. Né? E eu vi no trabalho de vocês e de tantos outros profissionais que viram esse potencial. Isso me estimula muito. Né? É quase que uma resposta. Né? Eu lanço a voz e ouço esse eco. E aí eu me realimento e me estimulo a fazer mais. É bom saber disso. Marlon, muitas respostas bacanas, muita coisa também que vai ser ouvida, né, pelos alunos, por outros professores, que vão também estimular, né, que entrem mais vezes na exposição. Então, a gente queria também já ir encerrando, mas antes disso, perguntar para você, Marlon, como foi essa experiência de expor, né, a nossa primeira exposição virtual, né? E para você, como é que foi que você viveu isso? O que você recebeu, né, de retorno disso? Pessoas te procuraram, a sua família, o pessoal da Bahia. Como é que foi para você viver essa exposição junto com a gente? Olha, quando o Espaço Cultural fez, né, essas, não sei se são as chamadas, né? Então, vocês fazem chamadas regulares, né? E eu me lembrei que, como eu estou no Pedro II há mais ou menos uns 6 anos, né, já completou 6 anos de trabalho, e tenho vocês como colegas de trabalho, né, eu via, como eu trabalho no setor de comunicação, estava lá, né, chamada ao edital, artistas interessados em expor, fazer algum trabalho, e eu ficava sempre na minha. Eu falei, cara, eu não vou mexer nesse terreno aqui, não, eu vou ficar quieto. Mas teve um ano, né, que eu não me recordo agora qual, eu falei, cara, deixa eu tentar. Eu vou usar aquela expressão, o não está garantido, eu vou atrás do sim. Se rolar, rolou, se não rolar, serve como experiência. E eu nem sabia muito bem o que eu ia apresentar. Falei, cara, é tanta coisa que eu tenho feito, né, mas eu preciso formatar pelo menos algum material para ter uma coesão entre as coisas. E quando eu soube, né, que minha proposta havia sido selecionada, eu fiquei, né, muito feliz. Só que nós passamos aí por um processo, né, um período bem grande, né, que vocês ficaram impossibilitadas de fazer as exposições. E aí eu fiquei pensando, a alegria durou pouco. Né? Acabou, né? Eu tinha acabado de receber a aprovação e agora é como quem está entrando no Pedro II agora, né? Então, está doido para começar a estudar e aí vem a pandemia e espera, a gente acaba adiando um pouco mais esse contato. E dentro da pandemia, a gente já dentro desse período de isolamento, né, eu recebo o convite de vocês. Um convite assim inovador de inaugurar aí um novo capítulo, vamos dizer assim, dentro do espaço cultural, com uma exposição virtual. E eu me lembro quando eu fiz a inscrição, né, proposta para... Meu material é muito digital, eu tenho ele praticamente... Eu trabalho muito com computador, gosto muito, né, de caderno de desenho, tenho vários, adoro isso. Mas a finalização do meu trabalho acaba sendo muito usando programas digitais. Então, eu tenho muita coisa
em bit, né? em RGB, né? Alguma coisa virtual. Quando houve essa decisão, eu falei, cara, vou ter que imprimir isso tudo. Vou ter que imprimir, aí vai dar ter que desembolsar aí um bom dinheiro para ter o material impresso e tal. E quando veio essa coisa da exposição virtual, eu falei, olha, parece que tem aí um ponto de interseção, né? Porque como o meu trabalho tem muita coisa digital, está pronto. Não preciso fazer praticamente nada, né? Era só selecionar e apresentar o trabalho. Então, eu acho que o que eu sinto mais assim foi uma alegria muito grande, uma surpresa de inaugurar, né, esse capítulo aí, essa fase. E o retorno foi super positivo. A gente usou as redes sociais para fazer a divulgação, né? Eu acho que eu tive, e até de vocês mesmos, disseram que houve muito também não sei se a busca, a procura, mas houve uma abrangência, né? A gente conseguiu atingir bem mais, ou então um público diferente, do que quando a gente pensa já foi visualizada por quase 600 pessoas, né? Ela já tem mais de 500 visualizações. E agora o caderno educativo está dentro da exposição. Dá uma passeada lá de novo, que você vai ver que no ícone exposições, o caderno... sim, vou dar uma olhada assim. Está lá dentro também, né? Então, a gente espera que ela vai ficar ainda por um bom tempo, né? Então, acho que ela vai ser mais vezes ainda visitada. E a gente também está aguardando que dentro daquelas atividades que a gente propôs no caderno, alguma coisa vai nos ser retornada para o nosso e-mail do Espaço Cultural. E quando isso acontecer, a gente vai te informar, vai te mostrar como é que os alunos ou professores, pais, receberam o seu material e criaram através dele, né? Já é uma camada nova, né? Já é uma outra... A criação outro olhar em cima de outra criação, né? Exatamente, isso mesmo. Então, meninas, querem falar mais alguma coisa com o Marlon? Marlon também, Marlon? Espaço aberto aí para você, se quiser falar mais alguma coisa. Não, eu estou aqui mais para responder a curiosidade de vocês, né? Quero dizer que a equipe... Não sei se vai ter negócio de mensagem final. Vocês vão pedir assim. Oi? Oi? Fala, Letícia. Daqui a pouco vocês vão pedir para dar mensagem final, assim, né? Dá um conselho, mano. Dá um conselho. Quem está começando, né? Tem esse momento ainda. Marlon, ia sugerir que você falasse como as pessoas podem acessar. Você tem blog também, além da exposição virtual, né, na nossa galeria virtual do Espaço Cultural. Você tem algum blog, material que você passe alguma... Não é ensinar propriamente, né? Mas, assim, seu processo de criação, como é... Você quer passar para quem está ouvindo a gente, né? Um blog, um endereço qualquer na internet? Vamos lá, né? Agora é quase o comercial, né? Coloca aqueles caracteres assim, né? Telefone para shows. Né? Uma coisa, Marlon, que a gente não pode esquecer de dizer, está dando eco agora, é que lá na exposição, cada imagem do Marlon dentro da exposição, se a gente clicar no ícone onde está escrito Marlon Tenório, a gente vai direto para o Flickr dele. Isso. Um Flickr está ligado ao outro. Uma exposição está ligada à outra. Entendeu? Ali no Flickr, né, que foi a plataforma que a gente escolheu para fazer. Então, aquilo que você disse. A exposição meio que um iceberg. Ela tem ali uma ponta, mas tem muito mais coisa. O Flickr tem praticamente toda a minha produção quando eu comecei a fazer os registros. Tem desenhos ali, acho que desde de 2007. Então, ele tem um registro, dá para ver a evolução, a escalada, né? algumas coisas legais dentro do meu trabalho. Não é a plataforma que eu mais uso para divulgar, né? Hoje, eu tenho no Instagram, a rede da hora, a rede do momento, é onde a gente consegue
ver a produção, inclusive, diária, né, aquilo que eu produzo, eu vou soltando ali, né, vou disparando ali no Instagram. O Instagram é mais visual e eu me concentro mais só para divulgar a imagem. Aí tem o meu blog, né, que é o marlontenorio.com, né? Eu não sei se depois vocês têm condição de escrever. Acho que seria bom até escrever o... É uma outra forma de buscar o meu trabalho com uma camada mais profunda, porque eu escrevo sobre. Né? Escrevo sobre algumas coisas que eu faço registros de parte do meu processo criativo usando os textos, como se fosse um diário de bordo, né? Acho que os artistas também têm isso, né? De ter ali não só a produção, mas ter um processo, você ter o que levou você a chegar até aquele lugar ali e tal. Então, o blog é um lugar bem legal para conhecer com profundidade. E as redes sociais para ver, né, as imagens. E o endereço dessa exposição a gente podia dar aqui também, né? Vamos abrir aqui. Estão vendo aí? Depois a gente pode tentar acrescentar, né? A gente que vai ter uma edição, né? Então, imagino que entre uma cartela... www.bit.ly/espaço cultural CP2. E é o endereço para entrar nessa exposição Traços de Humor de Marlon Tenório. Então, Marlon, a equipe do Espaço Cultural, nós três aqui nesse momento, queremos agradecer muito a você por tudo, pela participação, pelas obras, por todos os zap para lá e para cá. Marlon, manda de novo aquele. Marlon, agora não deu certo. Marlon, posta no seu Flickr. Marlon, não estou conseguindo assim. A gente demorou, mas deu certo no final, né, gente? Então, a gente quer te agradecer. Essa exposição, Marlon, eu queria falar isso, assim, deixar registrado. Foi um desafio mesmo para a gente fazer nesse momento tão caótico, mas, ao mesmo tempo, foi assim, muito feliz você ter embarcado nessa com a gente. E o espaço, assim, tem muito a te agradecer também pela parceria, pela cumplicidade. Eu acho que isso foi fundamental, essa parceria sua com a gente para superar esse momento e esse nosso desafio. Acho que a exposição está linda, um sucesso, várias pessoas elogiando, comentando, e é isso, assim, é fruto da nossa parceria, desse coletivo que a gente criou aqui. Muito bacana, obrigada. Obrigada, Marlon. E hoje, assim, a gente tem mais uma camada de leitura, né? Lembrando... Tem mais? Eu tenho... Né? Esse papo foi ótimo nesse sentido, né? A gente conseguiu acrescentar muita coisa, você fez comentários maravilhosos e te agradecer, mais uma vez, o nome da equipe do Espaço Cultural, né? Que foi uma exposição, assim, pioneira, né? Porque é a primeira experiência nossa virtual, né? E você realmente embarcou nessa e foi muito parceiro. Né? A exposição está maravilhosa. Obrigada, Marcos. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço aí. E a gente... Como? A sua exposição, ela vai puxar, ela vai dar abertura para a gente prosseguir com essa galeria virtual. Então, é um marco, imagino, gente, agora você já tem aí... sempre desse momento. Tomara isso, gente. Que, assim, eu não sei como é que está a agenda de vocês. Então, vamos lá. A gente está com uns 10 minutos aí, mas é só agradecer, gente. Eu só tenho... Fico feliz de novo, né? Assim, tecnologia é uma coisa que eu gosto, então acho que não foi assim... Para mim, Deus... Então, acho que eu também fiquei feliz em contribuir aí com esse passo novo para o espaço cultural. Obrigado. Esperamos em breve te mostrar algum retorno que venha para nós pelo caderno educativo. Tá bom? Estou ansioso, aguardando. Muito bom. Obrigada, Marlon. Beijo. Obrigada a todos e obrigada especialmente ao Marlon. Tchau, tchau, gente. Nada, gente. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau.